Olá, eu sou o Fausto Ramos e eu estou aqui para te livrar do seu obsessor. Caso você já conheça o canal e gostariam de apoiar o meu trabalho para que eu continue fazendo ele com cada vez mais qualidade, vocês podem se tornar apoiadores do Caosofia por meio da campanha do Seja Membro. Quem apoia o Caosofia tem a possibilidade de participar do Clube dos Caósofos no WhatsApp e também das lives exclusivas para apoiadores. Hoje eu me propus a falar sobre um tema bem atípico para os temas do Caosofia, que é a obsessão espiritual. Não, eu não vim aqui tentar negar o paradigma espiritual nem nada disso, mas sim também trazer uma perspectiva que tente afinar aquilo que vocês já conhecem que eu trato no canal sobre o paradigma psicológico e algumas coisas relacionadas com o paradigma espiritual. A ideia de culpar um obsessor espiritual como uma bengala magística, onde as pessoas atribuem ao lado de fora todos os seus problemas internos, já virou até um assunto meio clichê. Mas eu gostaria de reforçar que mesmo no caso de você ser capaz de identificar uma obsessão espiritual, trabalhar com essa questão de uma forma muito exteriorizada e mecânica pode ser prejudicial ao longo prazo. Porque os mecanismos que permitiriam você ser obsediado espiritualmente são muito parecidos com os mecanismos que permitem a própria incorporação a partir do trabalho mediúnico. Vocês precisam de ter uma afinidade mental com aquilo que está se acoplando com você, seja espiritualmente ou psiquicamente, ou como eu gosto de enxergar, nos dois vieses. Eu vou comentar sobre um caso pessoal, uma coisa que eu faço muito raramente no canal. Certa vez eu identifiquei em mim pensamentos extremamente megalomaníacos. Eram fantasias que surgiam na minha cabeça sobre eu ganhando milhões e milhões e milhões de reais e vendendo livros e fazendo aquilo outro e viajando o mundo e ficando internacionalmente conhecido com o meu trabalho e pipipi, popopó, pupupu. Só que as fantasias eram tão carregadas, tão fortes, ao ponto de que me divergia do meu próprio trabalho, que seria extremamente necessário caso algum dia eu quisesse chegar no patamar de fazer as coisas que eu estava mirabolantemente fantasiando que iriam acontecer comigo. Foi então que, numa tarde, deitado na minha cama, eu comecei a entrar em um modo mais sonolento, até que a minha cabeça levantou da cama quando a minha cabeça física ainda estava deitada no travesseiro. E nesse momento eu vi alguma coisa atrás da minha estante de livros. Eu vi como se fosse uma massa negra escura no formato de uma pessoa e que assim que eu olhei para essa coisa atrás da minha estante, ela se escondeu atrás da estante quase como se tivesse sido descoberto. E nisso eu pensei, no paradigma espiritual, isso poderia ser indício de que eu estou sendo obsediado espiritualmente. Beleza, o que eu faço com essa informação? De fato, na mesma noite que isso aconteceu, eu fiz questão de banir essa massa negra de dentro do meu quarto e, mais principalmente do que banir aquilo que eu enxerguei de forma externa, eu precisei identificar e banir o que é que estava alimentando aquilo de forma interna. Eu vinculei a essa massa negra espiritual, por assim dizer, aos meus pensamentos megalomaníacos, que estavam, na verdade, minando a minha energia e me dificultando na minha produtividade. Assim, eu bani os pensamentos junto com aquilo que eu tentei banir espiritualmente. Não adiantaria de nada eu tentar banir a massa negra que eu identifiquei se eu continuasse com aqueles pensamentos na minha cabeça. E o gatilho principal é entender e perceber que mesmo que eu assuma o paradigma espiritual de que obsessores são capazes de colocar pensamentos na minha cabeça, eu diria que eles não são capazes de literalmente colocar um conteúdo absolutamente invasivo à minha mente. Eles precisam pegar algo que já existe, já está dentro de mim, e dar força e enaltecer aquilo até que aquilo ocupe o todo da minha consciência e me deixe sobrecarregado e sem capacidade de investir energia nas coisas que eu realmente preciso investir energia. Assim, eu tive que identificar em mim as pulsões que permitiram com que esses pensamentos megalomaníacos, extremamente vaidosos, surgissem, emergissem e tomassem uma força tão grande a ponto de me deixar 2 semanas
quase sem conseguir trabalhar direito. E é por eu ser capaz de identificar a minha capacidade de geminar esses pensamentos que eu fui capaz de mais eficientemente banir tanto que estava do lado de fora quanto que estava do lado de dentro. E essa é a minha principal dica quando lidar com obsessões espirituais. Não vale a pena identificar apenas algo externo. Em muitos casos, você nem sequer precisa identificar algo externo ou confirmar uma obsessão como sendo de fato espiritual. Se você identifica algum tema recorrente, alguma coisa que está se manifestando diante de você com mais força do que deveria e te está minando energia para fazer outras atividades, se você está identificando algum comportamento que você está tendo que está sendo corruptivo para o seu meio familiar, para o seu meio do trabalho ou para o meio das suas relações pessoais, você deve tratar isso independente de você saber identificar se foi um trabalho que fizeram contra você ou se tem um espírito obsessor te fazendo ter aquilo, porque identificar o problema de forma externa não é tão ou mais eficiente do que identificar ele de forma interna. Você é capaz de tratar isso apenas internamente e dessa forma cortar a gênese, cortar a pulsão que permite com que mesmo algo externo abuse de você. É por esse motivo que muitas vezes eu não faço trabalhos de identificar com as pessoas que se consultam comigo se elas estão sendo obsediadas ou não, e nem busco tentar confirmar se essa obsessão está de fato acontecendo. Eu busco, na verdade, identificar os pontos que elas precisam trabalhar pessoalmente e internamente para que, caso tenha algum obsessor ou alguma coisa do lado externo, essa coisa perderá força porque não encontrará naquela pessoa o alimento necessário para manter a obsessão. É a forma como eu prefiro trabalhar. Nem sempre identificar todas as causas de um problema é necessário para tratar daquele problema. Basta identificar as causas necessárias que atingem a solução. Caso vocês queiram descobrir mais sobre magia comigo, eu sugiro que vocês confiram o link abaixo dos cursos e dos serviços que eu tenho disponíveis. Para mais dicas inovadoras dentro do meu canal, mantenham-se assinados com Caosofia e até por acaso.